Olá, boa tarde. Seu Sem Censura Pará desta quinta-feira, 19 de setembro, já está no ar. Conversamos hoje sobre educação no Brasil com o professor da Universidade do Estado do Pará, João Colares. Ele divulga evento em homenagem ao educador Paulo Freire, que hoje completaria aniversário. Com o diretor-geral do Detran Pará, Marcelo Lima Guedes, nossa conversa é sobre a Semana Nacional do Trânsito, que segue até o dia 25 deste mês. A programação em Belém e Marabá propõe reflexões para uma nova forma de encarar a mobilidade urbana e evitar os acidentes. Divulgamos a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Pará. Nosso bate-papo é com as deputadas estaduais Nilce Pinheiro e Michele Begô, procuradoras deste novo instrumento de representação na defesa e proteção dos direitos das mulheres. Também vamos conversar sobre a bancada feminina na Assembleia Legislativa. Com a terapeuta ocupacional Valéria Cristina Gonçalves, conversamos sobre os serviços oferecidos pelo Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação. O CIR presta assistência a pessoas com deficiência e a produtora de TV Tamires Porteglio recebe a sua participação pelas nossas redes sociais. Sem esquecer que você também, ao visitar o nosso site, o Portal Cultura, você pode participar da escolha do tema do programa especial da primeira sexta-feira de outubro. Lá estão os temas racismo, depressão e direito à família. Você sabe que na primeira sexta-feira de outubro, o tema do Sem Censura Pará será escolhido por você. Então vamos ao programa de hoje. Seja bem-vindo, João, ao nosso programa. Muito obrigado. Se estivesse vivo hoje, Paulo Freire completaria o quê? 98 anos? 98 anos. Patrono da educação brasileira. O que temos de programação encabeçada pela Universidade Estadual do Pará? Sempre nos aniversários de Paulo Freire acontecem programações em todo o mundo, porque Paulo Freire é um educador conhecido não só no Brasil, mas que tem um amplo reconhecimento internacional. No caso da Universidade do Estado do Pará, onde nós temos um núcleo de educação popular Paulo Freire e uma cátedra Paulo Freire da Amazônia, que desenvolvem há mais de 20 anos trabalhos com o legado freiriano, nós vamos organizar no período de 23 a 27 de setembro um conjunto de eventos, são 4 eventos integrados, que nós estamos chamando de terceiro encontro da Cátedra Paulo Freire da Amazônia, o 4º Fórum de Leituras de Paulo Freire da região norte, a 15ª Jornada Paulo Freire e a primeira Semana Paulo Freire do curso de Pedagogia. São eventos que têm nomes distintos porque são articulações feitas com atores de diversos setores e coletivos da Amazônia brasileira, também de outros países da América Latina e com alguns coletivos nacionais que estão debatendo e pautando o pensamento de Paulo Freire, na Amazônia, no Brasil e na América Latina e no Caribe. Falando em América Latina, estamos em plena construção da campanha latino-caribenha, latino-americana e caribenha, em defesa ao legado de Paulo Freire. Qual é a maior importância, e aqui eu vou pedir a contribuição também de uma educadora, porque a Nilce, além de deputada estadual, é professora. Qual é o maior legado deixado de Paulo Freire, principalmente para a nossa educação no Brasil? Apesar da obra de Paulo Freire ter um amplo reconhecimento internacional, nós temos observado no Brasil um conjunto sistemático de ataques à sua obra, muitas vezes que não são decorrentes de críticas de quem diverge da obra, mas de quem não conhece e fica disseminando fake news. Então, essa campanha latino-americana e caribenha em defesa do legado de Paulo Freire, ela está sendo coordenada pelo Conselho de Educação Popular da América Latina e do Caribe, que é uma entidade fundada pelo próprio Paulo Freire nos anos 80. Eu integro a coordenação dessa entidade, representando o Brasil. E no interior, no marco dessa campanha, nós estamos realizando no Brasil inteiro e em outros países, nós temos presença em 21 países da América Latina, estamos realizando atividades para debater o legado de Paulo Freire. Não significa deificar a sua obra, não significa ler os seus livros como se fosse algo pétreo, mas significa ter a capacidade de reinventar o seu pensamento sem distorcê-lo. Então, para isso, é necessário que a gente faça um debate aprofundado sobre as suas obras, não é? E a campanha tem essa missão de fazer uma divulgação do legado do Paulo Freire em todo o Brasil, em todo o mundo, e isso está se dando através de um conjunto de mecanismos.
Um desses mecanismos é a realização de eventos. Já tivemos um evento no Nordeste, em Pernambuco, algumas semanas atrás, onde a campanha foi lançada no Nordeste. Na semana que vem vai ter esse evento na UEPA e nesse evento vai ser o lançamento da campanha representando a Amazônia brasileira. Em outubro vai ter um evento no Sul, onde vai se dar também esse lançamento. E em outras regiões do Brasil também vão acontecer atividades desse tipo. Então, a importância da campanha é trazer o debate em profundidade das obras de Paulo Freire, reconhecendo sua importância para a educação brasileira. Que eu poderia dizer assim, que em síntese, há três grandes aspectos que demarcam a importância da obra do Paulo Freire. Um primeiro aspecto seria a sua teoria do conhecimento pedagógico, não é? É uma teoria do conhecimento que trouxe muitas inovações para o debate educacional. Paulo Freire fez uma ferrenha crítica ao que ele chamou de educação bancária, uma educação tradicional em que os estudantes eles são vistos como meros receptáculos, não é, como tábuas rasas, passivos, em que os seus conhecimentos não são valorizados, em que ele é calado, e trouxe em contrapartida a essa educação bancária o que ele chamou de educação problematizadora, ou educação dialógica, ou educação libertadora, que consiste numa educação dialógica, respeitosa, amorosa, crítica, em que todos os sujeitos da educação, professores, alunos, comunidade, participam coletivamente da construção do conhecimento. Um segundo aspecto, para falar da importância do pensamento de Freire, eu diria que é o aspecto político. Paulo Freire falava de uma educação crítica, de uma educação transformadora. E isso não deve significar que a gente entenda uma educação partidarizada, não é isso. Sim. É uma educação crítica no sentido de que as pessoas precisam construir a sua visão própria e autônoma sobre o mundo e se engajar em processos de transformação. Não é? Procurando romper com as injustiças, com as iniquidades, os preconceitos, as desigualdades sociais que são tão fortes no Brasil e no mundo. E o terceiro aspecto que eu acho que é central do legado de Paulo Freire é o aspecto ético. Paulo Freire foi um dos autores que mais abordou sobre a questão da amorosidade, da afetividade, da necessidade de nós valorizarmos a vida humana e a vida em geral, a vida inclusive dos animais, das plantas, a vida da terra, o que faz com que a gente precise repensar a nossa relação com os outros. Ao invés de relações competitivas, relações autoritárias, relações de agressividade, nós procuramos construir relações de afeto, respeitosas, amorosas, que buscam a sustentabilidade do planeta. E por conta desse conjunto de questões, dentre outras, né, que a gente poderia abordar, é que Paulo Freire ficou sendo tão reconhecido em nível nacional e mundial. Ao longo dessas programações, João, vocês estão programando debates, discussões, palestras. Em que momento vocês conseguem identificar que tipo de ferramentas vocês podem utilizar na construção de manifestos, principalmente usando as redes sociais, as plataformas digitais? Existe um manifesto que já está circulando bastante, que é o manifesto de lançamento da campanha latino-americana em defesa do legado de Paulo Freire. Esse manifesto foi lançado no início de julho e ele já circulou o mundo inteiro. A gente está tendo um feedback muito bom em relação a esse manifesto. Ele serve para esclarecer no que consiste essa campanha e também para que a gente possa costurar alianças entre o CEAL, que é a entidade que está coordenando a campanha, com um conjunto de outros movimentos, coletivos, escolas, educadores, sim, intelectuais que também se inspiram pelo legado de Paulo Freire. Ao longo da programação vai ser feita a leitura desse manifesto para que novas adesões individuais e coletivas possam se dar em relação a ele, além de um conjunto de debates em mesas redondas, círculos de cultura. Mais de 100 trabalhos serão apresentados durante esse evento, não é? Então teremos uma presença massiva de pesquisadores, educadores de toda a região norte, praticamente de todos os estados da região norte,
além também de pesquisadores importantes brasileiros desse campo da educação popular, que vêm de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, além de alguns convidados internacionais também. Vamos ter um convidado do México, uma convidada do México e vamos ter um convidado da Colômbia também, integrando a programação. E a gente, durante o evento, nós vamos também fazer um anúncio que a gente já divulga aqui em primeira mão, que é a concessão que a UEPA outorgou no dia 11 de setembro do título de doutor honoris causa ao Paulo Freire. Isso é motivo de orgulho para a nossa comunidade acadêmica, é motivo de orgulho para todos os freirianos do mundo inteiro e significa algo muito importante nesse momento. Assim, a Anita Freire, que é a viúva do Paulo Freire, ela entrou em contato conosco quando ela soube da notícia e ela falou que ela estava extremamente feliz com essa notícia, porque a UEPA era a primeira universidade, depois que Paulo Freire passou a ser sistematicamente atacado com mentiras e com inverdades, a UEPA foi a primeira universidade que resolveu enfrentar essas mentiras e se juntar com prestigiosas universidades do mundo inteiro, como Oxford, Cambridge, Harvard, que já outorgaram em outros momentos da história o título de doutor honoris causa ao Paulo Freire. Então a UEPA ela se junta a essas universidades reconhecendo o legado de Paulo Freire. E durante esse evento nós vamos fazer também o anúncio dessa honraria. Ela virá, então, para receber isso? A entrega vai se dar em um outro momento, provavelmente no ano que vem, porque a aprovação no Conselho Superior foi recente, não é? Foi agora no dia 11 de setembro, e há um protocolo entre a aprovação e a solenidade de entrega. Mas ela preparou um vídeo especial que vai ser passado durante o evento, e a gente já vai fazer a leitura da resolução do Conselho Superior da Universidade que outorga esse título ao Paulo Freire. Muito bom, João. Temos participação do público. Boa tarde, Tamires. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Gostaria de reforçar para você que está nos assistindo e quer interagir com a gente, é só enviar a sua pergunta, o seu comentário para o nosso WhatsApp, que é o 981775481. E nas redes sociais, o nosso Twitter é o @semcensurapa. A nossa pergunta é do Renato Cruz, do bairro do Coqueiro. Ele gostaria de saber o que você acha da nossa educação hoje, se ela se transformou em um comércio e fórmulas que não servem para nada. Em grande medida, sim. A gente poderia dizer que há um processo acelerado de mercantilização que tem a ver com a implantação de políticas neoliberais desde os anos 90 no Brasil. Isso vem se intensificando com o tempo, mas nenhuma resposta poderia ser completa se nós não observássemos que há também um movimento de resistência em relação a isso. No interior das escolas públicas brasileiras, no interior das universidades, dos institutos federais, há também muitos professores, estudantes e técnicos batalhando por uma educação pública de qualidade, gratuita, democrática, laica, socialmente referenciada. E a gente acredita que é preciso avançar, inclusive, nessa luta para que a educação ela continue gratuita, não é? Nós temos agora, por exemplo, desse governo federal, uma medida que é o programa Futurice, que vários de nós que estamos vinculados aos movimentos docentes, movimentos sindicais e movimentos populares, ficamos muito preocupados porque é um programa que reduz a autonomia universitária, que pretende extinguir os concursos públicos e abrir uma porta para contratações diretas. E também abrir possibilidade para que haja cobrança de taxa nas universidades. Então, nesse sentido, a gente fica bastante preocupado com o que está acontecendo no país. E o Paulo Freire, com o seu legado, nos ajuda a reforçar essa luta por uma educação que seja inteiramente pública, gratuita e democrática. Tem mais alguma participação? Nós temos o comentário do professor Altair, da UFPA. Ele dá parabéns ao professor e diz o seguinte: parabéns ao professor João Colares e ao UEPA em recuperar o maravilhoso ideário de Paulo Freire, um dos maiores pensadores do século. Muito obrigado, Altair. João, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Se eu não me engano, dentro do Futurice do governo federal está também a supervalorização das escolas militares.
né? Eu sou militar da reserva, eu apoio, né, o disciplinamento dentro do regime da educação, etc., mas também sou super favorável ao legado de Paulo Freire na construção pedagógica do conhecimento. Aí eu te pergunto o seguinte, isso não vai ser conflitivo, considerando que a gente tem hoje um governo que pouco dialoga, mas impõe as suas condições de gestão. E com a educação pública, né, nessa linha que separa o que é democrático, o que não é democrático, o que é correto, o que é de amplitude e alcance da população, isso não vai colocar em risco a educação pública de maneira geral? Acredito que sim. Saiu recentemente uma entrevista de um educador muito reconhecido no Brasil, que é o Miguel Arroyo, que ele trata exatamente desse assunto, sobre o processo de militarização das escolas públicas. Então, veja, ao comentar esse assunto, eu quero deixar claro que a gente reconhece que há um lugar para as escolas militares e que eu não estou questionando as escolas militares. Mas eu, concordando com Miguel Arroyo, acho bastante preocupante que nós adotemos esse modelo como um modelo para as escolas públicas de uma maneira geral. Porque não há dados de que isso possa significar uma melhoria efetiva da educação pública. Os educadores sabem como resolver o problema da educação pública, é com políticas educacionais. Nós temos um déficit de financiamento gigantesco na educação e nós precisamos avançar nisso. Também precisamos avançar na formação de professores. Precisamos fazer com que as políticas de inclusão, que avançaram bastante na legislação, elas cheguem efetivamente no cotidiano das escolas públicas. Nós precisamos que os currículos eles sejam reorientados de uma maneira a valorizar as culturas locais. Nós precisamos que os materiais didáticos eles deixem de ser padronizados, impostos por Brasília e São Paulo e passem a ser construídos por um conjunto de professores que são da própria região. Isso, até respeitando, né, as diversidades, a regionalização. Exato. Então, tenho muita preocupação com a disseminação desse modelo militarizado de educação, que, na opinião do Miguel Arroyo, ele diz, inclusive, que esse é um modelo que vem para a escola pública, que não vai entrar nas escolas particulares. Então, na opinião dele, e eu concordo, isso pode significar, inclusive, uma criminalização ou uma militarização das camadas populares. Assim. Por que as crianças das escolas particulares, filhos das classes médias, das classes altas, não estão nas escolas militares ou essa proposta não abrange as escolas particulares, mas ela está voltada para as escolas públicas, não é? Então, isso tem a ver com todo um debate sobre como as classes populares estão sendo tratadas no Brasil e o debate sobre violência, que é o que está por trás da proposta de militarização, precisa ser enfrentado de uma outra maneira. A gente não resolve o problema da violência sem políticas sociais. Precisamos de políticas de segurança pública, mas políticas de segurança associadas a políticas de trabalho, políticas de proteção social, políticas de saúde, de seguridade, e é só assim, e não aumentando o controle e o cerceamento da liberdade, é que a educação ela vai melhorar. Então, eu vejo com bastante preocupação essa proposta de militarização da educação pública. Temos participação do público, vamos lá. Nós temos o comentário da Iva Muniz, de Ananindeua. Ela diz o seguinte: providencial essa campanha de valorização do legado de Paulo Freire. Não consigo compreender como tantas pessoas, e até o próprio ministro da Educação, minimizam a importância do educador e até usam ironias para menosprezar a obra dele. Parabéns pela iniciativa. Também temos o comentário da Mônica, de Ananindeua, que diz o seguinte: a educação brasileira deveria abraçar cada vez mais a visão de Paulo Freire para que possamos verdadeiramente avançar enquanto país. São os comentários das duas. Nós entendemos isso também e na universidade nós temos feito um esforço muito grande de debater o pensamento freiriano, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Algo que nós temos constatado é que as universidades brasileiras não têm debatido o pensamento de Paulo Freire. E isso tem a ver, eu diria, com um colonialismo intelectual
que reduz o papel dos nossos próprios intelectuais, como se nós não fôssemos capazes de pensar a nossa realidade por conta própria. E o Paulo Freire, ele é um nordestino, nasceu em Pernambuco, vivenciou a fome, vivenciou a pobreza, elaborou a sua teoria educacional e os seus experimentos de alfabetização junto com os trabalhadores rurais brasileiros do Nordeste brasileiro. Então, construiu um pensamento que ele é coerente com a realidade nacional. E esse colonialismo intelectual, que não é restrito à pedagogia, mas que está presente em outras áreas, faz com que muitas vezes nós leiamos autores de outros países, de outros contextos, que apresentam soluções que não são soluções adequadas ao nosso contexto. Então, valorizar o legado de Paulo Freire, eu repetiria, não é deificá-lo, mas é compreender o núcleo central do seu pensamento para que nós sejamos capazes de reinventá-lo para pensar os problemas concretos da realidade educacional brasileira e amazônica. Paulo Freire nunca falou sobre a Amazônia, ele já esteve aqui, né, enquanto ele estava vivo. Mas ele nunca escreveu sobre a Amazônia. Cabe a nós que escrevamos sobre a Amazônia, que façamos intervenção crítica, que estejamos no cotidiano da escola pública, da universidade, reinventando o seu pensamento, sem perder de vista a substantividade de suas ideias. Ou seja, o diálogo, a autonomia, a participação, a amorosidade, a relação professor-aluno como uma relação de aprendizagem conjunta. Esse é o seu legado. E como fazer isso, cabe a nós que estamos aqui no cotidiano da educação pública paraense, né? Recriá-lo, reinventá-lo. E nós temos capacidade. Eu digo assim que os nossos professores têm muita capacidade. Assim. É preciso que nós sejamos mais valorizados, mas nós temos muita capacidade, tanto professor da SEDUC, da SEMEC, da UEPA, de outras universidades, de apresentar soluções para os nossos problemas. Tá ótimo, então. Então, João, quero te parabenizar pela iniciativa. Vamos apenas pela chamada do evento, que é no dia 25, não é isso? Qual é o horário? Nós temos 4 eventos conjuntos. Um dos eventos vai iniciar no dia 23, que já é a primeira semana Paulo Freire de Pedagogia. Na segunda-feira que vem, Na segunda-feira, que já inicia a partir das 9 horas da manhã. Qual é o local? A programa vai ser na Djalma Dutra, no Campus 1, que é o CCSE, lá na Djalma Dutra, no auditório Paulo Freire, se chama também assim. E a programação ela segue até sexta-feira, no dia 27, e nós vamos encerrar essa programação fazendo uma homenagem ao Paulo Freire pública, porque vamos fazer a homenagem dentro da universidade durante o evento, mas vamos encerrar no dia 27 com uma homenagem pública ali no Mercado de São Brás, com artistas populares da terra, com batucada, e a gente espera que também a sociedade paraense possa se juntar para a gente fazer essa honraria ao Paulo Freire e fazer como ele queria, né? Com alegria, com amorosidade, que a gente possa se abraçar, que a gente possa cantar, dançar juntos. Então fica o convite para toda a sociedade, não só para participar do evento, de 23 a 27, mas também para que a gente possa encerrar essa programação a partir das 19 horas do dia 27, numa sexta-feira, lá no Mercado de São Brás, naquela praça lá em frente. Perfeito, João. Parabéns novamente pelo trabalho. Conte com o apoio da Rede Cultura de Comunicação para dar ainda mais vazão a essa campanha e manifesto em prol de Paulo Freire e a educação brasileira. Daqui a pouco, o nosso assunto é a Semana Nacional de Trânsito. A gente volta já já.